Rádio Piauí. Olá, sejam muito bem-vindos ao Foro de Teresina, o podcast de política da revista Piauí. Quando a gente coloca que as pessoas que ganham mais de 1 milhão têm que pagar um pouquinho mais, é uma rebelião. Eu, Fernando de Barros e Silva, na minha casa em São Paulo, tenho a alegria de conversar com os meus amigos Celso Rocha de Barros e Ana Clara Costa no Estúdio Rastro, no Rio de Janeiro. Olá, Ana, bem-vinda. Oi, Fernando. Oi, pessoal. Se vocês me derem isso, não interessa onde esteja, aqui ou no além, quem assumir a liderança vai mandar mais que o presidente da República. Diga lá, Celso Casca de Bala. Fala aí, Fernando. Estamos aí, mais uma sexta-feira. São considerados atos dos próprios provedores de aplicação de internet, podendo haver responsabilidade civil. Friso, podendo. Não significa dizer que haverá. Mais uma sexta-feira, uma friaca danada. Vamos, sem mais delongas, aos assuntos da semana. E a gente abre o programa pela crise entre os poderes, legislativo e executivo, Congresso e Planalto, deflagrada ou agravada com a derrubada do decreto presidencial sobre o aumento do IOF. Lula, por meio da Advocacia Geral da União, decidiu ir ao STF para tentar reverter a decisão do Congresso. A ação foi protocolada na terça-feira e caiu nas mãos de Alexandre de Moraes, que será o relator do caso. Além de ir ao Supremo, o governo decidiu politizar, eu ia dizer a questão, mas vou dizer política, politizar a política, já que se trata, e às vezes é preciso ser acassiano neste país, de um problema de conflito distributivo, fundamentalmente político, sobre quem paga mais e quem se beneficia da estrutura tributária brasileira, que é uma aberração alucinante se observada com a lente, já nem digo da justiça social, mas da razoabilidade. Pois não é razoável que os que mais ganham paguem menos e os que ganham menos paguem a conta. Vamos lembrar do pato da Fiesp, que perguntava na campanha do impeachment da Dilma quem vai pagar a conta. Em vez de falar da sociedade brasileira em termos genéricos ou do interesse nacional, como se ele fosse um só nessa questão, o governo, enfim, decidiu falar de uma sociedade dividida e de interesses em conflito, de gente rica e de gente pobre, de quem ganha e de quem perde, e o fez com uma campanha bastante eficiente nas redes sociais. Foi o que bastou para que a imprensa, quase em uníssono, se descabelasse, como se o mundo fosse acabar. Lula é quem mais tem a perder com nós contra eles, disse o jornal O Globo em editorial. Presidente da Câmara, deputado Hugo Mota, do Republicanos, partido de Tarcísio de Freitas, acusou o governo de fomentar a radicalização social. Horas depois de dizer isso, participou de um regabofe na casa de João Dória Júnior, o maior garoto propaganda do lema Minha Casa Minha Vida, onde foi homenageado por políticos e empresários, inclusive o anfitrião, político empresário, um dos grandes patrocinadores do leva e traz entre o interesse privado e o dinheiro público. Dória que chamou o deputado Mota de herói do Brasil, como bem observou o jornalista Bernardo Melo Franco. E por falar em leva e traz, ocorreu nessa semana o já tradicional Gilmar Palusa, o Fórum Jurídico de Lisboa, organizado pelo ministro do Supremo, Gilmar Mendes, onde a nata do Judiciário, ministros do governo Lula e os presidentes da Câmara e do Senado, além de outros marmanjos do Parlamento e gente rica do setor privado, todos se reuniram para debater os destinos do país. Ora. A procura foi tamanha que alguns endinheirados não conseguiram pousar seus jatinhos no Aeroporto Internacional de Lisboa. A solução foi aterrissar nos aeroportos vizinhos, o de Cascais e o Aeroporto Internacional de Faro, no Algarve. E assim vamos, de acordo com o lema Brasil mostra tua cara. Tudo isso é no primeiro bloco. No segundo bloco, voltamos às entranhas do bolsonarismo. O ex-presidente cancelou sua agenda de julho por determinação médica, depois de uma consulta de urgência realizada na terça. 2 dias antes, no domingo, Bolsonaro reuniu pouco mais de 12 mil pessoas na Avenida Paulista, num ato organizado por Silas Malafaia, que tinha como lema Justiça Já. Bolsonaro fez uma recalibragem de seu discurso e pediu aos presentes que lhe deem metade da Câmara e do Senado em 2026. Assim, segundo ele, mudaria os destinos do Brasil, mesmo sem ser presidente. Estiveram na manifestação os governadores Tarcísio de Freitas, Romeu Zema, Cláudio Castro e Jorginho Melo, além de Flávio Bolsonaro, aquele que defendeu o uso da força contra o STF, e o presidente do PL, o indefectível Valdemar Costa Neto. Por fim, no terceiro bloco, a gente vai falar da decisão do Supremo que muda as regras de funcionamento das plataformas digitais no Brasil. Por 8-3, os ministros decidiram que as Big Techs passarão a responder por danos decorrentes de conteúdos veiculados por usuários, mesmo que não haja ordem judicial prévia para que sejam removidos.
Antes dessa decisão, as redes estavam livres dessa responsabilização, amparadas no artigo 19 do Marco Civil da Internet, que foi declarado parcialmente inconstitucional pelo Supremo. Para determinados crimes tidos como gravíssimos, as plataformas precisarão agir de forma proativa, como se diz, para evitar que esses conteúdos sequer sejam publicados ou circulem livremente. Isso vale para atos antidemocráticos, terrorismo, apologia ao suicídio ou à automutilação, pornografia infantil, tráfico de pessoas, racismo, homofobia e violência contra a mulher. O Supremo também determinou que as plataformas digitais devem manter sede no Brasil, canais de atendimento, transparência na moderação e direito de recurso para os usuários. Existem ainda várias dúvidas sobre como as novas regras serão aplicadas, mas houve, não há dúvida, um grande avanço. É isso, vem com a gente! Muito bem. Celso, vamos começar com você. Bora lá, Fernando. Bom, a professora Tatiane Piscitelli foi no podcast Café da Manhã da Folha, deu uma explicação bastante equilibrada sobre o aspecto técnico dessa briga do IOF, né? Ela diz o seguinte: o governo argumenta que o decreto IOF foi totalmente constitucional, porque a Constituição prevê que o governo pode alterar por decreto a alíquota de alguns impostos, entre eles o IOF. O Congresso vai argumentar, quer dizer, a direita no Congresso, que em termos atualmente é uma distinção teórica, né, entre o Congresso e a direita. São sinônimos hoje. Exato, são quase a mesma coisa. O Congresso vai dizer o seguinte, que o decreto exorbitou a competência do presidente, dizendo que o IOF é um imposto cuja função primária é regulatória, por exemplo, regular o fluxo de capitais para o Brasil, aquelas coisas que você pode usar no momento de crise, no momento de, sei lá, turbulência internacional, coisa que vale. O governo está usando com função arrecadatória. Essa distinção entre regulatório e arrecadatório é meio arbitrária. Então, por exemplo, o imposto sobre cigarro, ele não é só para arrecadar dinheiro, ele é também para ver se desincentiva as pessoas a fumar. Inibir o consumo. Exato. Mas claramente ele também é aumentado periodicamente porque o governo quer mais dinheiro e esse é um imposto que une meio que o útil ao agradável aqui, né? Então não é totalmente excludente essas duas funções do imposto, né? E o governo também argumenta que tem aspectos no que ele está fazendo que são regulatórios. Então, por exemplo, quando eles dizem que tem iniquidades no imposto, tem coisas que estão beneficiando os ricos, que precisam ser mais progressivas ou mais equitativas, você, no fundo, está corrigindo o aspecto regulatório mesmo do imposto. Então, esse aspecto, claramente, é coberto pela Constituição. Então, assim, o argumento do Congresso é bem ruim. A professora Piscitelli levanta um outro ponto que talvez seja mais importante, é que o governo está fazendo com o IOF não é só aumentar a alíquota, ele também está ampliando o IOF para outras aplicações, enfim, está ampliando a área de aplicação. E aí pode ter uma discussão se isso pode ser feito por decreto ou se teria que ser feito por legislação. Eu imagino que o governo responderia que isso que ele está fazendo, essas coisas já deviam estar na área do tributo, mas tinha uma espécie de isenção, então eles estariam corrigindo isso. Enfim, é um debate longo que a gente pode fazer sobre esse aspecto. O que para mim é muito claro é que o governo resolveu ir no IOF na hora do ajuste fiscal justamente porque ele podia fazer por decreto, porque ele não precisava do Congresso, e a gente está vendo como é que está a vida dele no Congresso, né, para poder conseguir cumprir as metas fiscais. Não precisava, porque se precisar, tá funicado. Tá ferrado, né? Exato. Bom, é óbvio que também é impossível separar essa questão, como você disse, da questão tributária geral. O argumento do Congresso é aquela história de que a carga tributária já é alta demais, e o Hugo Mota entrou nesse papo furado aí de que o Lula está radicalizando, incentivando a polarização, que não tem que ter essa discussão sobre os moradores do prédio e da cobertura, que é, se não me engano, estava originalmente num vídeo do Guilherme Melo, né? Ele fala isso porque ele está na cobertura. Exato, né? Que é uma opinião muito popular, né, entre os moradores da cobertura. Isso, o problema é quando o jornalista acha que mora na cobertura. Também tem isso, exato. Agora o Hugo Mota resolveu que basicamente o Hugo Mota está meio que entrando no jogo do governo, né? Tá jogando o jogo que o governo está querendo jogar, que é justamente fazer a discussão de imposto sobre rico e imposto sobre pobre. E eu só queria chamar a atenção para o fato que essa história deles usarem a história de carga tributária elevada para dizer que não pode aumentar esses impostos que o governo está querendo aumentar, isso é sacanagem. Por quê? Porque quando você dá isenção de imposto para rico, você aumenta o imposto dos outros, da classe média e dos pobres. Então, um dos motivos pelo qual você, ouvinte que está nos ouvindo e não é milionário,
paga muito imposto, é porque os milionários não estão pagando imposto deles. Mas, cara, eu acho que tecnicamente falando, grande parte do que o governo está fazendo não é aumentar imposto, é diminuir gasto tributário. Gasto tributário é aquele dinheiro que o governo deixa de ter porque ele resolveu dar benefícios fiscais para alguém. Então, esse dinheiro o governo deixa de ter. Então, é como se fosse um gasto. Então, quando a LCA, a LCI, esses investimentos todos são isentos de impostos, na verdade, o governo está dando para o cara a grana que ele deveria estar pagando de imposto. Se depois entrar um governo que queira dizer assim, não, minha prioridade é diminuir a carga tributária, vai ser, inclusive, mais fácil, porque agora, pelo menos, os ricos estão pagando a parte dele, e se você quiser, ao invés de usar isso para aumentar gasto, aumentar isso para diminuir o imposto para todo mundo, é uma escolha política factível, o que no momento não é. Não dá para ninguém entrar no governo e dizer que vai diminuir o imposto. Agora, está sendo apresentado como se assim, esses bilionários todos já tivessem pagando 30% de alíquota de imposto de renda e o governo quisesse aumentar ainda mais, quisesse aumentar e jogar esse imposto em cima da população, que já paga muito, mas não é verdade. Eles pagam 3%, né? Pois é, 2%. então assim, então esse papo todo do Mota é papo furado, é sacanagem, é muito treta. Só para complementar o que você está falando, o argumento deles para esse benefício tributário que eles têm é que sem esse benefício tributário o investimento fica inviável. Sem esse investimento não gera emprego. Estou dizendo que Sim, o claro. que eles alegam como razão para a necessidade desse benefício tributário. Por exemplo, parte das desonerações são para a folha de pagamento de vários setores, né? Então o que eles alegam é que se voltasse, se desarmasse essas desonerações, eles teriam que demitir. Então fica esse jogo meio de chantagem, a verdade é E essa. tem uma coisa, é o seguinte, o sistema é capitalista ou não é, gente? Porque o capitalismo ao redor do mundo sempre foi capaz de gerar crescimento, quer dizer, pode não gerar justiça social, etc. Se você me dissesse, a minha empresa só funciona se o governo me der dinheiro, e aí depois você vai fazer propaganda liberal aqui, é meio estranho, né, amigão? Assim, é meio esquisito. Mas isso é um clássico brasileiro, Não, e depois o cara vai chegar e vai fazer discurso assim, não, eu que venci pela minha competência, não precisei de ninguém, eu sou o cara Javier Milei, libertário, não sei o que lá, tal. E o cara é cheio de subsídio lá. É que nem o rei do ovo, né? Que eu cansei de falar do rei do ovo já, gente. Não dá Como mais. é que chama aquele livro, Capitalismo de Laços? Como é que é? Sérgio Lazzarini? Lazzarini. Isso é um livraço, gente. Eu recomendo muito pra todo mundo. Exato. Entendeu? Eu acho um dos melhores livros de ciências sociais no sentido amplo que saíram no Brasil aí nas últimas, décadas. Não, eu falei do rei do ovo porque ele comprou as terras dele com crédito rural super, ultra subsidiado. Pois é. Não paga imposto sobre terra, porque quem tem terra no Brasil paga uma alíquota ridícula. Tá reclamando do Bolsa Família na Folha de São Paulo, conforme e falamos assim, aqui cara, inúmeras vezes. E olha só, se você depende de subsídio, você é funcionário público, cara. Você no mínimo devia pagar menos imposto por causa do teto de gastos, do que limita o salário do funcionalismo público. Se a Faria Lima depende da isenção para dividendos, LCA e LCI, é tudo funcionário público, rapaz. É tudo Barnabé, entendeu? Tem que meter o teto do Barnabé de funcionalismo dos caras. Exato, entendeu? Tá certo. Eu não peguei a referência de Barnabé. Barnabé é como se chamava aquele funcionário público antigamente, que chegava lá, botava o paletó e não aparecia mais. A República dos Barnabés. Gente, o que eu acho que essas últimas semanas têm mostrado pra gente é que as máscaras caíram, né? O Congresso se apresenta sem nenhum pudor como defensor de interesses da elite, do topo da pirâmide, de lobbies obscuros, né? Das bets e tudo mais. E atua abertamente como oposição nesse momento, que é o que ele realmente é desde o dia 1 desse governo, mesmo os partidos da base. Então, o que aconteceu em relação ao IOF revela a verdadeira faceta desse centrão que tá na base, mas que trai o tempo todo, que é essa faceta de oposição a esse projeto de governo. E no caso do governo, eu acho que também tem máscaras que caíram, porque tudo que foi feito em relação ao pacote fiscal, tanto o que foi anunciado em dezembro do ano passado, quanto o que foi anunciado esse ano, é um pacote que foi construído de uma forma meio imperial pelo Lula mesmo. Assim, eles desconsideraram ideias do Haddad e todas as ideias do Congresso, que a gente sabe quais são. Mesmo que essa base do governo seja fictícia, não houve, assim, uma tentativa de construção. Então, eu acho que do lado do governo também caíram máscaras nesse aspecto. O que eu acho positivo dessa discussão toda que a gente está fazendo sobre justiça social, justiça tributária, é que cai também por terra essa falácia
falácia de que o Congresso é fiscalista, porque pode ser até que ele tenha sido alguns anos atrás, 20 anos atrás, não sei, na época que o PSDB existia, por exemplo, que eles tinham uma agenda fiscal ali dentro do partido, mas hoje é um Congresso que capturou o orçamento, que não tem qualquer viés de autocrítica, que não se sente constrangido por nada e que queria até ir ao Supremo, os presidentes da Câmara e do Senado, para fazer sustentação oral em defesa do orçamento secreto. Eles queriam ter feito isso na semana passada e eu acho que não fizeram porque alguém deve ter chegado e falado, meu amigo, cara de pau tem limite, vamos lá, entendeu? E ajuste fiscal para eles é cortar gasto social. Porque é mais fácil, já que as despesas obrigatórias você não pode cortar sem mexer na lei. E aí, tudo bem, não foram eles que inventaram isso. O próprio Lula já fez ajuste fiscal cortando gasto nos seus 2 governos. O Fernando Henrique fez a rodo, o Michel Temer fez a rodo. Mas o fato é que esse Lula, desse terceiro mandato, diz que não vai fazer ajuste cortando gasto social. Que é uma briga difícil, porque a última presidente que não queria fazer ajuste cortando gasto social foi a Dilma, né? E deu no que deu. Sucesso. Exato. Outros gastos que você pode cortar são as emendas dos digníssimos parlamentares, que aumentaram de 8 bilhões por ano em 2014 para 62 bilhões por ano em 2025. Ou seja, quantos IOFs você não tem nesses valores do crescimento das emendas? De 2024 para cá, ou seja, no último ano, elas subiram de 35 bilhões para 62 bilhões. Então, só em um ano elas quase duplicaram. E eu não vi nenhum deputado, não vi o Hugo Mota, não vi Davi Alcolumbre se insurgindo contra isso. O Congresso não é fiscalista, é corporativista, patrimonialista, conchavista. É isso aí. E uma coisa curiosa pra gente notar é que o próprio empresariado também gosta de dizer com o peito estufado que tem que fazer ajuste e tal. Eles não querem que sejam cortadas as emendas do orçamento, porque eles acham que elas dão autonomia para o Congresso em relação ao Executivo. Então, eles conseguem capturar melhor o Congresso se o Congresso tiver liberdade para fazer o que eles querem. Se o Congresso estiver preso em algum tipo de acordo com o governo, isso acaba gerando conflito com o interesse de grupos que têm as suas demandas ali legislativas e que podem não ser as mesmas que o governo. Então, se o Congresso está livre para poder ser capturado, é melhor. Então, o empresariado, você não vê nenhum gestor de grande fundo dando entrevista para o Valor Econômico defendendo corte de emenda. Não existe. É corte social, é desindexação, é redução do piso constitucional, é esse tipo de coisa. Nada para eles. Não é uma indignidade você ter crescido o valor das emendas nesse patamar. E outra coisa, o Globo, que fez um editorial criticando ali a ação do governo de ir para o Supremo e tudo mais, o próprio Globo publicou essa semana. São vários editoriais. Tô aqui lendo aqui, ó. Governo extrapola ao recorrer ao STF para manter alta do IOF. Bom, o próprio Globo mostrou num levantamento publicado na segunda-feira que esse Congresso aprovou mais de 100 bilhões em ampliação de gastos só em 2025. E um dos projetos mais onerosos foi um que retira os juros do pagamento da dívida dos estados. A dívida fica só com a correção da inflação, sem nenhum juro. Ou seja, de pai para filho. Isso porque a maior parte dos governadores, né, que pleitearam isso, é de direita. Então, o discurso da direita de reclamar do Bolsa Família, etc., mas eles não reclamam do Bolsa Estado, né? Eles querem, na verdade, o Bolsa Estado. Voltando aos fatos, eu acho que teve um período ali de mais ou menos 15 dias que foram definidores do que a gente tá vendo hoje. O Lula foi em um churrasco na casa do Hugo Mota no final de maio e ele ouviu daquela turma dos líderes do Centrão e tal, o que eles achavam que tinha que cortar. E isso foi depois que eles anunciaram o IOF e deu toda aquela confusão. E aí o Lula foi e tal, e aí eles sugeriram que os programas sociais fossem colocados dentro do teto do arcabouço, ou seja, reduzidos, eufemismo para cortar, que se mexesse nos pisos constitucionais de saúde e educação e tal, que hoje são reajustados pelo crescimento da receita do governo, ou seja, é um número acima da inflação. E o Lula, naquele churrasco, meio que não falou nem que sim, nem que não, ficou ali meio, beleza, tal, meio que fazendo egípcia. E os caras entenderam que ele estava aberto a negociar.
E faz parte um pouco da personalidade do Lula fazer egípcia. Ele não entra em confronto direto nesses lugares de suposta confraternização. Sempre foi assim. O problema é que depois desse churrasco, ninguém foi por trás costurando, tentando contemplar qualquer uma das demandas do Congresso que foram ditas naquele dia. Por exemplo, a Fazenda não ouviu o Ministério do Planejamento, não ouviu o Banco Central, tal, foi meio que sozinha pro ringue. E a proposta alternativa que veio do Haddad não tinha nada do que o Congresso tinha sugerido naquele churrasco e eles nem quiseram saber, de fato, depois, nenhum ponto de negociação. E aí, beleza, o Haddad entrega essa proposta num outro encontro com o Hugo Mota e o Davi Alcolumbre, enquanto o Lula estava na França, e foi um encontro que estava sendo com cobertura da imprensa, todos os olhos naquele encontro e tal. Eles apertaram as mãos, fizeram foto, postaram no Instagram e tal. Só que era tudo mentira. Eles estavam indignados que não havia nada do que eles haviam sugerido na proposta. Mas eles não tiveram coragem de falar isso na cara do Haddad. E aí tem uma grande diferença entre o Hugo Mota e o Arthur Lira. O Arthur Lira era aquele jeito truculento. Ele falava papo reto e pro bem e pro mal isso, né? Facilita também, né? Exato. O Hugo Mota e o Davi Alcolumbre já são pessoas mais de personalidade um pouco mais enigmática. Dissimulados. Isso aí que você disse. Agora, tem muita gente que lê essa atitude errática do Congresso de outra forma. De que, na verdade, essa mudança de humor tão drástica, que eles fizeram a foto, receberam a proposta… Sim, eles inclusive ajudaram o Haddad, porque o Haddad se atrapalhou um pouco no discurso ao vivo. Eu tava vendo domingo à noite, era já no horário dos insones, tava perto de meia-noite e tal. E o Hugo Mota e o Davi Alcolumbre fizeram uma ode ao acordo, à conversa, dia histórico. Fizemos aqui. Daí acordou na segunda-feira, o telefone devia estar cheio de lobby. Falou, esse acordo histórico que você fez vai ter que desfazer hoje. Bom, o fato é que tem muita gente que lê essa atitude errática do Congresso de outra forma. De que, na verdade, essa mudança de humor tão drástica teria sido o pretexto que eles encontraram para declarar guerra ao governo, porque eles não querem que o governo crie medidas que possam favorecer o Lula eleitoralmente no ano que vem. Pelo contrário, eles querem que o Lula faça o ajuste e corte na carne e, enfim, adote medidas impopulares, justamente porque eles não querem que ele se beneficie de uma proposta contrária a isso, né? Então, assim, se vai ter que fazer ajuste, que seja você que faça, porque você que gastou. É basicamente isso, entendeu? Então, tem gente que faz essa leitura, que é uma leitura mais no sentido de que esse rompimento foi estratégico por parte do Centrão. De que eles usaram essa situação para romper, que não foi uma coisa necessariamente genuína, né, de indignação e tal, e sim uma medida estratégica. Agora, essa estratégia do governo de dobrar a aposta, de esticar a corda, num mundo ideal, ela parece justa, porque no mérito se trata de justiça social, justiça tributária, e quando você expõe essas contradições do Congresso para a população, não deixa de ser um ato de transparência. O problema é que para essa estratégia dar certo, a população tem que aderir para pressionar o Congresso, que é isso que o Lula está tentando fazer com esse discurso de luta de classe. Mas o duro é quando você tem menos de 40% de popularidade, que é o caso do Lula, você se pergunta, a população vai aderir? E não é só aderir, ela precisa entender a mensagem, ela precisa se mobilizar, ela precisa entrar na briga para pressionar o Congresso. Esse índice de popularidade, eu não sei, eu acho que a gente vai, nas próximas semanas dirão, se de fato a mensagem está chegando e as pessoas estão se mobilizando. Mas é arriscado porque a popularidade é baixa. Sim, é arriscado, eu não sou marqueteiro, também não sei se vai funcionar ou não, mas eu acho positivo quando a realidade brasileira entra na equação, quando o governo fala alguma coisa que tem lastro na realidade. O governo está acuado, a esquerda está nas cordas, quando a esquerda resolve falar alguma coisa de esquerda, as pessoas se escandalizam. Eu vejo como um avanço do debate isso que o governo está fazendo. Então é isso, gente. Vamos encerrando o primeiro bloco do programa por aqui. Fazemos um rápido intervalo, vamos falar do bolsonarismo no segundo. Já voltamos. Muito bem,
Estamos de volta. Celso, vou começar com você. Veja sempre pelo lado do bom, Celso. Não foi em Copacabana o ato do Bolsonaro, não atrapalhou o seu domingo. Exatamente. Foi aqui na Avenida Paulista. Pois é, não foi o movimento dos sem bingo aqui de Copacabana que organizou. Enfim, 12 mil pessoas, ou um pouco mais do que isso. Não é muita gente, mas também não é desprezível. Ele precisaria de muito mais. O ato do Bolsonaro na Paulista foi incomparavelmente menor que os outros, né? As outras, a gente sempre falava assim, foi menor, mas a esquerda não consegue colocar isso na rua, né? Dessa vez a esquerda consegue colocar isso na rua, porque também não é muita gente, né? Deve ser mais ou menos a média de público do Campeonato Carioca, mais ou menos. O público da manifestação do Bolsonaro foi mais ou menos semelhante ao público de Vasco da Gama 1, Maricá 0, disputado em Maricá no começo desse ano. Que assim, como você disse, não é nada, tem algum significado, mas é impossível não comparar com o que ele estava fazendo, né? Que é sempre bom lembrar, mesmo quando as passeagens do Bolsonaro foram grandes, elas ainda foram muito menores do que ele precisava, porque o que ele queria era um levante, entendeu? Ele queria um julho de 2013, queria um negócio que desse a impressão de que a sociedade inteira estava mobilizada, seja a favor do golpe dele, seja contra o Alexandre de Moraes, seja contra a prisão dele, e ele está cada vez menos capaz de fazer isso. E ele certamente já percebeu isso, por isso mesmo o discurso dele dessa vez foi menos abertamente golpista. Mas a ênfase aqui é no abertamente, porque esse discurso dele, de se vocês me derem metade do Congresso, Sim. eu revoluciono o Brasil mesmo se eu não for presidente, tem duas dimensões relevantes aqui. Primeiro, o que ele quer encher de gente no Congresso é para eleger o Tarcísio presidente. Depois, o Tarcísio chegar no Supremo e dizer assim: o Bolsonaro tem voto no Congresso para fazer impeachment de ministro da Suprema Corte. Se vocês concordarem em declarar constitucional a anistia que eu vou dar, eu convenço o Bolsonaro a não fazer impeachment de ministro da Suprema Corte. Perfeito. Então é isso que o Bolsonaro está querendo dizer. Está querendo dizer, se vocês me entregarem uma maioria, mesmo eu estando fora do poder, se eu controlar uma bancada, o Tarcísio vai chegar lá pro cara do Supremo e vai tentar convencer os caras desse sistema. E a segunda questão é que ele está deixando claro que essa bancada de direita que ele quer eleger, ele pretende controlar essa bancada de fora. Então, assim, se você votar no Tarcísio esperando moderação, que sinceramente a essa altura, sei lá o que dizer, meu filho, você ainda vai ter que contar com isso, que o Bolsonaro está pretendendo eleger uma bancada dele e não do Tarcísio. Sim, porque ele fala a outra metade é do Centrão. Metade é minha, metade é do Centrão. E o Silas Malafaia veio com aquele papo lá, que o Alexandre de Moraes não é empichado porque tem uma direita prostituta, tem uma direita que se vende, né? Não sei o que lá. Bom, problema seu, né, Malafaia? Mas é isso, acho que você matou a charada aí. O Tarcísio, no discurso dele, fez um discurso bem de candidato. Podia estar num comício normal, a maior parte do discurso dele. Falou mal do PT, o que é normal, ele é da oposição. O que eu continuo achando bizarro é que o Tarcísio a gente só ouça falar dele no palanque, que não esteja um exército de repórter na porta dele, perguntando se ele vai dar anistia, o que ele achou da entrevista do Flávio Bolsonaro, se ele pretende cortar os benefícios sociais que o Congresso está pedindo que o Lula corte. Perguntas que você tem que fazer para o cara que está emergindo aí como um dos principais candidatos a presidente. E ele tá conseguindo viver a vida dele normalmente, sem ninguém encher o saco dele. Tinha que ter o mesmo número de pessoas atrás dele do Haddad, basicamente. E ele tá conseguindo só falar em inauguração de obra do interior, do lado do aliado dele ali, que é prefeito, na Paulista, do lado do Bolsonaro. Isso eu acho particularmente bizarro, né? Vale a pena chamar a atenção para um negócio, puxando um pouco porque a gente falou no primeiro bloco, é que em 29 de junho a Rosinha Kennedy publicou no Estadão uma matéria dizendo que o Bolsonaro não quer que o Tarcísio se apresente como queridinho da Faria Lima. Ele não quer essa imagem pro Tarcísio, porque ele sabe que o Lula vai entrar com a imagem, com a briga de pobres contra ricos, que se o Tarcísio ficar marcado como candidato dos ricos, ele não vai ganhar a eleição. O Bolsonaro tem razão sobre isso. Sim. O Tarcísio não vai ganhar a eleição se ele entrar como candidato dos milionários na campanha. E, novamente, ele talvez consiga fazer isso, porque aparentemente ninguém vai perguntar para ele, quando se eleger presidente, vai fazer o que tá todo mundo pedindo pro Lula fazer, entendeu? Perfeito. Ana. Bom, tem algumas mensagens, além das que vocês falaram, nessa manifestação. Falando ali com alguns bolsonaristas depois do domingo, o que eu ouvi foi o seguinte: eles enxergaram a ausência da Michelle do evento como um sinal de que ela tá mais fora do que dentro da disputa pela chapa presidencial. Não falo da disputa pelo Senado, porque essa é a disputa onde eles acham, pelo menos, que ela estaria garantida como senadora pelo Distrito Federal.
Inclusive, é um pouco esse o jogo do Bolsonaro. A Michelle como senadora pelo Distrito Federal, Flávio no Rio, Carlos em Santa Catarina e Eduardo em São Paulo. Se o Eduardo não for o candidato dele à presidência. E o menino do Balneário Camboriú? Ele tá lá combatendo o sistema em Balneário Camboriú. Agora, ele não tá levando fé no Carlos, né? Porque se ele vai mandar ele ser senador no estado mais barbada de todas pro bolsonarismo, isso é sinal que ele tá achando que o Carlos não tem muito voto, né? Ah, mas ele conhece o filho que tem também. Bom, outra coisa que foi notada, vários governadores que foram na última não foram nessa, como Caiado, como Ratinho, que curiosamente são nomes da direita que despontam como possíveis candidatos no centrão. Principalmente caso o Tarcísio não vá. Exato, caso o Tarcísio não vá. O Caiado quer ir de qualquer jeito, mas tem que ver se ele é viável. Caso o Tarcísio não vá, aumenta a chance desses caras. E ver se a União Brasil quer bancar, né? A não ser que ele faça um acerto em que ele banque. Sim. Não sei. Aliás, falando em bancar, quero fazer só uma digressão aqui. O Valdemar Costa Neto deu uma entrevista pra Jovem Pan, dizendo que... Eu achei surreal. Ele tá dizendo que foi inclusive uma fonte minha, que é ouvinte do Foro, que me mandou essa pérola, porque eu não costumo ouvir muito a Jovem Pan. E aí ele diz o seguinte, que se o Tarcísio concorrer à presidência no ano que vem, com certeza vai ser pelo PL. O Valdemar garante que ele migraria pro PL. Eu já não boto essa mesma fé, mas enfim, é o que ele diz. A parte mais interessante. Ele não precisaria gastar nenhum real do fundo eleitoral com a candidatura do Tarcísio, porque o Tarcísio tem o apoio do setor financeiro todo, do empresariado todo, então ele não precisaria. Ou seja, financiamento de campanha... Justamente o que o Bolsonaro adoraria. Que beleza. Não, a questão é financiamento de campanha por empresa é uma coisa supostamente legal, né? Então assim, ele está dizendo ali que a campanha seria toda financiada com caixa 2 de empresa, é isso? Muito bem. E tá público ali, só o TSE olhar. Mas assim, você pegar o Valdemar, o cara fez o que fez na eleição, queria inviabilizar o processo eleitoral e tal, e nem sequer se tornou réu, né? Então realmente ele pode falar o que ele quiser, que aparentemente ele tá blindado. O Valdemar é que deve rezar 10 Ave Maria em latim todo dia de manhã por estar solto. Isso é o que ele devia fazer. Não sei se ele faz, mas ele devia fazer, porque... Olha, eu temo não, suspeito que você pode ter atrapalhado o Kinder Ovo da Marta. Tem cara de Kinder Ovo, Valdemar Costa Neto na Jovem Pan. Tem cara de Kinder Ovo. Mas enfim, não vamos adiantar. Mas o pior é que eu é capaz de não acertar, mesmo depois de ter ouvido, né? Minha cara, não acertar. Bom, mas só pra concluir, o Tarcísio, apesar de toda essa demonstração ali de fidelidade que ele fez na Paulista, discursou e volta Bolsonaro e tal, fora Lula, o bolsonarismo continua muito arredio ao nome dele, assim. Eles acharam que ele não falou da anistia, que ele não falou mal do Supremo, que ele não falou da cabeleireira Débora, que ele não é bolsonarista suficiente. Chamam ele de tucano, e aí eu fico pensando no Mário Covas. Pois é. Ouvindo isso do além, entendeu? Quem é chamado de tucano hoje em dia. E o Tarcísio tá um pouco naquela posição de chantageado. Quando o cara pede 10 mil, aí você dá 10 mil, aí depois ele pede 20 mil, aí você dá 20 mil, e nunca vai ter fim. É mais ou menos isso que o bolsonarismo faz com ele, assim. Não tô querendo defender ele, longe de mim, mas assim, é isso. O céu é o limite para as demonstrações que ele vai ter que dar de que é bolsonarista o suficiente para conseguir ter o apoio do Bolsonaro para essa campanha. Agora, conversando com o pessoal ali mais próximo do Bolsonaro nesses dias, eu ouvi uma coisa e eu queria dizer para vocês aqui que eu fiquei até chocada, porque eu ouvi isso como se fosse uma estratégia absolutamente natural e republicana. Um bolsonarista que defende a candidatura do Eduardo como presidente, ele me disse o seguinte, que eles precisam viabilizar o Eduardo, porque se o Eduardo for candidato e ganhar, ele é o único que aceitaria não disputar a reeleição em 2030, em detrimento do pai, que já não estaria mais inelegível. E mais que isso, que ele poderia usar indiretamente a máquina para ajudar o pai a se eleger, como se fosse um governo de continuidade.
Essas são as aspirações, né? O cara dizendo que o empresariado que vai financiar a campanha do Tarcísio, o outro dizendo que vai ser um governo para bancar a candidatura do outro em 2030. É isso aí que a gente tem. É isso aí. Excelente. Bom, ainda teremos que frequentar muito esse pântano ao longo dos programas dos próximos meses, dos próximos anos. Eu espero receber uma medalha, viu? Depois, no final. Então, a gente encerra o segundo bloco do programa por aqui. Vamos fazer um rápido intervalo. Na volta, vamos falar da regulamentação das Big Techs pelo Supremo. Já voltamos. Muito bem, estamos de volta. Ana Clara, vamos começar com você. Eu mencionei na abertura alguns aspectos dessa decisão do Supremo regulamentando ou impondo limites à atuação das redes sociais, das Big Techs. Tem muita coisa ainda, zonas cinzentas, coisas sobre as quais há dúvidas de como elas vão funcionar na prática, né? Exato, Fernando. Você resumiu bem na escalada do programa o que mudou com o fato de o artigo 19 ter sido parcialmente declarado inconstitucional e realmente ainda tem muita coisa a ser explicada porque ainda não saiu acórdão do Supremo detalhando essas regras, né? E quando sair o acórdão, as plataformas podem entrar ainda com embargos e aí pode ter alguma mudança lateral ali no regulamento. Então, assim, o que a gente sabe é meio que o grosso do que aconteceu. Tem mais informação para vir. Mas, basicamente, o que o Supremo decidiu é que esse artigo 19, ele não é capaz de proteger os direitos fundamentais no ambiente digital. Porque quando ele foi redigido pelo Legislativo dentro do Marco Civil da Internet, era outro planeta. As redes sociais não existiam da forma como elas existem hoje. As plataformas tinham um peso na sociedade totalmente incompatível com o que é hoje. Então, obviamente, isso precisava ser atualizado. E como você bem disse, a partir de agora, a gente adota regras mais similares às da União Europeia, em que basta que você notifique uma plataforma de que o conteúdo que está sendo veiculado lá dentro é criminoso, viola as leis, e ela precisa tirar do ar, sob o risco de ser processada. E também essa decisão prevê que as plataformas tenham uma conduta proativa na retirada desses conteúdos. Coisa que não acontece mais, assim, isso já foi uma política, talvez, que elas tivessem um pouco mais de cuidado, principalmente no período eleitoral, aqui em 2022, em que elas estavam muito proativamente tentando fazer o debate funcionar, porque você tinha a extrema-direita dominando muitos dos canais e monetizando, e o algoritmo dessas plataformas é um algoritmo que não é transparente, então a gente não sabe o que fazia o conteúdo da extrema-direita ter um alcance tão maior do que o restante dos conteúdos. A gente tem palpites disso, mas isso não é revelado pelas plataformas. Aliás, isso não é revelado por elas em nenhum contexto, nem na União Europeia, que tem uma regra mais rígida, e a gente continua sem saber isso, mas o fato é que a partir de agora elas vão ter que ter uma conduta mais proativa. A gente não sabe como isso vai ser feito, porque parte desse filtro das plataformas é totalmente automático, feito por inteligência artificial. A parte humana foi reduzida com o passar dos anos a praticamente nada. E na maioria dos casos, a parte humana, inclusive, nem fica, no caso do Brasil, nem fica no Brasil, fica na sede. É uma pessoa que não é nem familiarizada com as questões brasileiras, que está decidindo o que cai e o que não cai. Então, tem uma mudança ali que elas vão ter que se adaptar. Só para registrar que isso vale para os aplicativos, as plataformas, os aplicativos que têm, na verdade, conteúdo veiculado por terceiros num ambiente público, que todo mundo pode acessar. Ou seja, não vale para as mensagens privadas que você troque no WhatsApp, por exemplo. Essas mensagens não vão passar por esse escrutínio. E também vale dizer que injúria e difamação não entram nesse pacote. Você continua tendo que ter uma ordem judicial para derrubar um conteúdo de injúria e difamação numa rede social. Uma notificação só não é o suficiente para isso. Eu recomendo que vocês ouçam o Café da Manhã com a Patrícia Campos Melo
que é repórter da Folha de São Paulo, e a Fernanda Campagnucci, da Internet Lab, que tá muito espetacular, assim, explicando os detalhes dessa votação. O que eu queria falar sobre isso, na verdade, tem a ver com o papel do Congresso, e eu acho que remete um pouco ao que a gente discutiu no primeiro bloco. Por que o Supremo tá discutindo isso agora? Porque o Congresso não quis legislar sobre isso. Em 2020, a gente lembra muito bem o que aconteceu, quando teve o PL das fake news, o Google, principalmente, né, chegou a patrocinar um termo na busca para dizer para as pessoas irem contra esse PL e tudo mais. Teve toda uma discussão em torno disso. O PL morreu. Essa discussão acabou no Congresso. O lobby das plataformas no Congresso é poderosíssimo, que é mais uma demonstração de como o Congresso legisla para os grandes lobbies, ou então em favor dos grandes lobbies e não em favor da sociedade, porque ao ver a mudança que aconteceu no comportamento da sociedade em relação às plataformas, às redes sociais, se isso não sensibilizou o Congresso a fazer uma mudança de legislação ou atualizar a legislação que estava defasada, realmente ele não está pensando na sociedade. Eu acho que isso conversa com o que a gente estava discutindo no primeiro bloco do comportamento do Congresso em relação ao ajuste fiscal. Então, o Supremo só foi discutir esse assunto agora porque o Congresso não cumpriu o seu papel de legislador. Dentro do Supremo, as divisões refletem um pouco as divisões políticas, porque, por exemplo, os ministros Cássio Nunes Marques e André Mendonça, que foram indicados pelo Bolsonaro, eram contra a derrubada desse artigo. O Fachin também era contra. Foram voto vencido. E a expectativa, obviamente, as plataformas se posicionaram contra essa decisão do Supremo. Da mesma forma que isso deveria ter sido discutido em audiência pública no Legislativo, com a sociedade, etc., isso foi discutido com o Supremo em várias audiências públicas por mais de um ano. Então, foi um assunto que foi debatido, não foi uma decisão monocrática ali, que eles decidiram do dia para a noite, né? Houve um debate, mas mesmo assim, mesmo havendo esse debate, obviamente as plataformas se manifestaram contra de forma muito contundente, sobretudo o Google e Meta, porque para elas isso implica em custo, né? Mais do que tudo é custo. Você precisa ter uma estrutura para cumprir essas regras, né? Que é o que elas não querem. E a expectativa, pelo menos dos analistas com quem eu conversei, é que isso de alguma forma resulte em algum tipo de adaptação feita pelo Congresso nessa decisão do Supremo. Justamente porque o lobby dessas empresas no Congresso é fortíssimo. Fortíssimo. E ver como que elas vão agir na campanha também do ano que vem, né? Elas sempre vêm com esse discurso da liberdade de expressão, que o que elas fazem, na verdade, nada mais é do que garantir a liberdade de expressão, que é um discurso que casa totalmente com o discurso da direita, não só no Brasil, como nos Estados Unidos e no mundo todo. É nessa tecla que elas vão bater, elas já batem e vão continuar batendo. Só para concluir, numa reportagem que a revista New Yorker publicou sobre o Jeff Bezos, a interferência do Jeff Bezos da Amazon no Washington Post, segundo essa reportagem da New Yorker, que teve acesso a e-mails que foram escritos pelo Jeff Bezos, ele escreve o seguinte, que a seção de opinião do jornal vai publicar textos em apoio e defesa de 2 pilares, as liberdades individuais e o livre mercado, e que pontos de vista contrários a esses pilares ficarão a cargo de outras publicações, e não mais do Washington Post. O Jeff Bezos foi mais ou menos, vocês têm liberdade total para falar tudo que eu quero que vocês falem. Exato. Do jeito que você quiser, né? Assim, você pode falar que eu tô certo por isso, por aquilo, mas enfim. Celso, meta a sua colher nessa bagunça. Então, Fernando, a primeira coisa que eu queria chamar a atenção é que eu acho que, independente do conteúdo dessa decisão do STF, o importante é o STF ter tomado uma decisão. E eu acho que é especialmente bom que ela tenha sido meio dura com as Big Techs, porque basicamente o que o STF tem pedido desde o começo é que o Congresso legisle sobre isso, que o Congresso entre em ação e faça uma regulação das Big Techs. E o Congresso já teve várias iniciativas lá dentro para fazer, mas aí é aquele mesmo fenômeno que a gente discutiu no programa passado, aquele fenômeno curioso das pessoas que chegam no Congresso com o bolso cheio de dinheiro e saem do Congresso com várias medidas do interesse delas. E é completamente impossível explicar a relação entre uma coisa e outra. É uma coincidência. Eu não tenho a menor ideia do que explica isso, eu acho que realmente é um mistério aí para os especialistas analisarem. Sim. Então, por exemplo, as Big Techs, no caso, aconteceu a mesma coisa. Eles apareceram no Congresso para conversar com o bolso cheio de dinheiro e graças a uma oratória super desenvolvida, talvez fruto da inteligência artificial,
eles conseguiram convencer os parlamentares a não aprovar regulamentação nenhuma. Então, o que o STF está querendo dizer, e se vocês pegarem, saiu um resumo da decisão, enquanto a gente está gravando, ainda não saiu o acórdão inteiro, né? Em que os caras do STF estão dizendo, apela-se ao Congresso Nacional para que seja elaborada legislação capaz de sanar as deficiências do atual regime quanto à proteção de direitos fundamentais. Uma das coisas que o STF está querendo fazer é assim, olha, a gente vai aprovar um negócio aqui porque tem que ter regulação para esse negócio e o pessoal do Congresso não quer fazer. Então, eles aprovando uma legislação dura contra as Big Techs, agora as Big Techs vão no Congresso e ao invés de dizer não faz nada, eles vão pelo menos pedir para fazer alguma coisa que seja menos dura do que a decisão do STF. No excelente podcast Neural, que tem a Patrícia Campos Melo e o Ronaldo Lemos, que trata de tecnologia, política e coisas relacionadas, até o Ronaldo Lemos levantou a possibilidade, será que essa decisão do Supremo não vai ser ruim? Porque quando alguém tiver um conteúdo barrado nas redes sociais, vai receber uma mensagem, isso aí foi barrado por causa da decisão do Supremo, etc. A Patrícia Campos Melo diz que na avaliação dela, que vem acompanhando isso desde sempre, ela acha que agora as Big Techs vão entrar pedindo para o Congresso fazer alguma coisa, porque saiu a decisão do Supremo que é ruim para eles. Faz sentido. Então, a resultante disso tudo, a gente ainda não sabe qual vai ser, porque é provável que agora o Congresso entre em ação. Tem coisas nessa decisão do Supremo que são obviamente certas. A ideia de que, assim, se o cara botar pedofilia, tráfico de criança na rede social, a rede social só é obrigada a excluir por interpelação judicial, é bizarro, né? Exato, a gente estava numa terra de ninguém. Era numa terra de ninguém. Realmente sites fraudulentos que vendiam coisas que não existem. Exatamente. Em nome dessa liberdade de expressão, que é um direito que deve ser garantido, sim, mas tudo tem limite. Tem interesses conflitantes aí, né? São direitos conflitantes. Você não pode fazer apologia à automutilação, ao suicídio. Claro, exato. Enfim. Tá lá o cara incentivando adolescente a se suicidar, que existe isso, gente. É terrível, mas existe. Aí a rede social diz, não, enquanto ninguém entrar com um processo na justiça, eu não sou obrigado a tirar isso? Pelo amor de Deus, né, amigo? E aí, naturalmente, o único quesito que seria controverso seria a questão de atividades antidemocráticas. Para mim não é controverso, mas enfim. Mas aí, por exemplo, a Patrícia Campos Melo citou o exemplo de um vídeo de um militar no 8 de janeiro chamando todo mundo a ir lá para Brasília destruir tudo para os militares intervirem, pedindo um golpe de Estado. Durante uma tentativa de golpe de Estado. E as que para mim isso é importantíssimo. Não acharam errado, né? E as plataformas deixaram no ar e o vídeo caiu, sei lá, 20 dias depois. Se o golpe tivesse dado certo, qual era a graça de derrubar 20 dias depois, né, cara? Então, assim... Esse ponto vai ter uma zona cinzenta em alguns casos. Mas é bom que se discuta isso. E não que seja um dado. Exatamente. Eu acho que, assim, tem coisas que o pessoal diz assim, não, mas aí tem uma zona cinzenta. Às vezes isso é inevitável, cara. Às vezes isso é inevitável e a gente vai tentar fazer o possível aqui para, obviamente, não censurar nada que seja legítimo ou que pelo menos seja inofensivo. A Patrícia Campos Melo fala, por exemplo, sou uma tiazona com um cartaz escrito artigo 142, só botando uma foto lá no Twitter dela, sem conexão com nada, que não tá tendo nenhum movimento golpista, não tá acontecendo nada. Isso é uma coisa, né? Você não vai prender essa senhora que provavelmente tem problemas mentais. Isso sou eu que estou dizendo, não a Patrícia Campos Melo. Mas assim, se você vê que é um movimento sistêmico, que é um movimento que há um golpe em curso, que há um negócio articulado para divulgar notícias falsas sobre urna, por exemplo. Não, digamos que, por exemplo, no dia da eleição, alguém começa uma onda de mensagens dizendo que a eleição foi cancelada. Aí é o que? As redes sociais só vão ser obrigadas a tirar se alguém entrar na justiça. Na melhor das hipóteses, quer dizer que 14h isso vai sair do ar. E aí? O que você faz com essa eleição? Aí você vai dizer, mas pode ser que vai ter gente aí que está falando alguma coisa legítima que vai cair. É possível, e aí a gente tem que discutir, né? Refinar os mecanismos para que isso não aconteça. Eu acho que o fundamental é você ter uma orientação geral no sentido certo e daí discutir caso a caso. Daí é como no jornalismo. Daí você discute caso a caso. Pois é. Se funciona, mas você tem que ter a referência geral. Boa. Se você não tiver, o caso a caso cai no Vale Tudo, para fazer uma homenagem à novela. Fizemos uma homenagem a Patrícia Campos Melo, nossa querida amiga, brilhante jornalista. Grande gênia. Dois podcasts dela, em que ela participou. É isso? Encerramos o terceiro bloco, fazemos um rápido intervalo. Na volta é hora do vexame, Kinder Ovo. Já voltamos. Muito bem, estamos de volta. Mari Faria, o seu momento. Vamos lá com o Kinder Ovo. Um aviso ao trio e aos ouvintes que esse é propositalmente um Kinder Ovo muito curto. Então, sejam rápidos no Velho Oeste. Vamos lá, pode soltar, Dani. Se foi golpe de sorte. É o Alexandre de Moraes. Caramba. Cara, eu vou ficar muito puto quando sair. Ciro Nogueira.
Sei lá, Eduardo Bolsonaro? Michel Temer. Ai, sabia! Puta merda. Michel Temer, vampiro brasileiro, Bem nossa na minha senhora. especialidade, que é os tranqueiros. Você não tinha que falar, cadê minhas pastilhas? Minhas pastilhas. Quem fala é o ex-presidente da República, Michel Temer, em entrevista à Jovem Pan News, tá vendo? Quase Valdemar. Bom, encerramos assim o Kinder Ovo, vencido pela Ana Clara, Michel Temer, hein, Ana Clara? Você tá disputando com o Celso, quanto pior o personagem, mais... Essa era bem na meu nicho, né? Aos 48. Essa era seu Aos nicho. 48, fui na raça. Encerramos o Kinder Ovo, fazemos agora o Momento Cabeção. Faz tempo que não fazemos o Momento Cabeção, as pessoas pedem. Vamos lá, vai lá, Celso. Então, a minha recomendação é um livro que eu desde já vou dizer pra vocês que é meio maluco. Ele se chama Mumbo Jumbo, escreve-se Mumbo Jumbo. Uau. Poeta negro-americano Ismael Reed. É um livro de 72 que saiu no Brasil agora pela editora Zain, ou Zain. Eu comprei agora na Feira do Livro. A editora descreve como um thriller afro-surrealista. Então vocês vão vendo que ele é meio maluco. A premissa é que tá tendo uma epidemia de dança nos Estados Unidos dos anos 20, que as pessoas saem dançando descontroladamente. E o protagonista, que é um místico de religiões afro-americanas, vai investigar essa história. Entendeu? Fica bem mais maluco do que isso conforme você avança. Agora, eu peguei e não consegui parar de ler até o final. E eu achei muito interessante, assim, eu gostei muito mesmo. Muito bom. Olha só, não é só porque eu seja excêntrico. A editora informa aqui que esse livro entrou na lista das obras mais importantes do cânone ocidental, feita pelo Harold Bloom, aquele cara que uma vez resolveu fazer uma lista aí de... O Harold Bloom, a Angústia da Influência. O Senhor Angústia da Influência. O livro dele, o Harold Bloom. Foi traduzido pelo Arthur Nestrovski no Brasil pela primeira vez, Harold Bloom. Ana Clara. Bom, vou ser rápida. Primeiro eu queria dizer, já disse outras vezes, mas vou repetir, assistam Manas, filme da Mariana Brennan, que ainda tá nos cinemas. E queria indicar um livro, O Primeiro Leitor, do Luiz Schwartz, que já tá na praça já tem um tempo. Um livro de memórias dele. E eu queria sugerir esse livro porque quebrou um paradigma pra mim, assim, eu que talvez seja ignorante, não sabia que a vida de um editor de livro era assim, eu imaginava que a vida de um editor de livro era ficar numa sala, num computador editando livro. E não, a vida do cara é muito interessante. Essa caça aos escritores, essa necessidade de ciceronear os grandes nomes que estão na tua editora, porque você não pode perdê-los. E grandes nomes, tipo, sei lá, Susan Sontag, Gore Vidal. Tudo muito interessante, mas assim, o que mais me fascinou é que é um livro que eu tenho que apurar depois. Porque várias histórias saborosas que ele conta, ele não dá os nomes. Nossa. Sim, E tem aí, isso, né? eu sou uma fofoqueira e eu quero saber. E aí eu tô caçando esses nomes, entendeu? Eu fico perguntando pras pessoas e tal. É muito bacana enfim. mesmo porque a Companhia das Letras é um divisor de águas no mercado editorial brasileiro. Sem dúvida. É uma editora que realmente, quando surgiu nos anos 80, foi um acontecimento e mudou o padrão de qualidade desse negócio de ler livro no Brasil, né? E ele escreve de um jeito instigante, porque é isso, né? Ele conta histórias que você fareja que elas são bem mais ardilosas, né? Do que ele escreve, porque ele não pode dizer tudo, e aí então você tem que eu tô lendo também, tentar saber. tô achando muito bom. Muito bem. Bom, vou fazer 3 indicações rápidas. Primeiro, livro 1 Milhão de Ruas, livro de crônicas do Fabrício Corsaletti, da editora 34. É um livro delicioso, reúne 190 crônicas dele em 3 livros, um deles é inédito. Fabrício também é um excelente poeta e um grande andarilho, além de um bom copo também. E disso tudo resulta crônicas brilhantes, tendo São Paulo como cenário central. O segundo livro é da Marília Garcia, que também é uma grande poeta e chama Pensar com as Mãos. Foi lançado pela editora Martins Fontes. É um livro de pequenos ensaios dela, de reflexões sobre a poesia, sobre o ato de escrever. Reúne textos escritos ao longo dos últimos 10 anos. É muito bacana. E o terceiro é um que eu ainda não terminei, que embora seja um livrinho pequeno, é maravilhoso. Chama Um Naturalista no Antropoceno. Saiu pela editora Unesp, do Mauro Galetti, que é um grande biólogo, professor do Instituto de Biociências da Unesp. É uma mistura de autobiografia com reflexão e informação sobre o futuro ou a falta de futuro da vida humana no planeta. É um livro super bem escrito, muito bem informado. Ganhou o prêmio Jabuti acadêmico em 2024. Cheguei nele por acaso, não é a minha área. É muito legal. São essas as minhas recomendações.
Bom, vamos para o Correio Elegante, o melhor momento do programa, momento de vocês, e eu vou começar com um e-mail anônimo, é isso, Mari? Isso. Uau, tô até com medo. Um rapaz pediu para não se identificar. No nosso primeiro encontro, buscando afinidades, descobrimos que éramos ouvintes assíduos de podcasts políticos, com o Foro na lista. E eu, querendo impressionar, brinquei que ia te mandar um correio elegante. Óbvio que não mandei, era cedo demais para tanta ousadia. O Foro é algo que requer pelo menos 1 ano de relacionamento e olhe lá. Então eu estava esperando e contando, vai que isso dura 1 ano, né? E durou. E assim, com promessa, te mando esse recado público, apaixonado, emocionado. Porque você, Vitória, tem sido uma companheira maravilhosa em tudo. Obrigado por me fazer feliz. Mas e aí? Topa renovar esse contrato para mais uma temporada? Ele pergunta. O nosso Mr. M aqui, anônimo. Eu vou ler aqui o Mr. M. Pô, Vitória, por que depois não falar dessa... o nome, caramba? Namora o rapaz aí, ou a moça, não sei quem é. Se você não pegar ele ou ela, Vitória, a gente pega. No Spotify, a Carolina postou: escutando o Foro, um dia pensei, isso é a cara do meu pai. Fui indicar e ele me responde, já escuto desde sempre. Pois agora virou nossa rotina de pai e filha às sextas. Quem ouvir primeiro, manda pro outro. Obrigada por tanta coerência e informação nesses tempos obscuros. E coloquem alguma coisa mais fácil no Kinder Ovo. Nunca acerto. Beijos e lucidez. Carolina, estamos juntas nessa. Tô nessa, Carolina. Eu que tô também, junto com a Carolina. Não vem, não. Você acabou de acertar o cavernoso. Você acertou. Ah, mas é a raridade. Você acertou diretamente. O sarcófago. E as pastilhas. Celso. A reincidente Patrícia Freitas mandou. Fernando, querido, quero me redimir. Elogiei o Celso e a Ana, mas não mencionei você. Ah, eu lembro dessa mensagem. Você lembra? Eu lembro. Não fique enciumado. Você é brilhante na abertura do programa, fazendo um resumo bem-humorado, certeiro, com tom de voz perfeito para cada um deles. Acabo de ouvir o Foro cortando tecidos para a confecção de bolsas e sacolas que elabora como hobby. Que legal. Fica ainda melhor com vocês 3 juntos. Pô, Patrícia, valeu mesmo. O Fernando estava realmente aqui revoltadíssimo, dando porrada em todo mundo, negócio violento. Não quis contar pra ninguém, mas... Patrícia, meu dia mudou, Patrícia. Devo dizer que, eu vou gravar o programa de novo, bem mais animado agora. Devia ter lido essa carta no começo, Mari, da Patrícia. Também te amo, Patrícia. Tá tudo certo. Acabamos. Eu não vou terminar o programa sem falar parabéns, feliz aniversário à nossa querida produtora Maria Júlia, que está no Estúdio Rastro hoje, faz aniversário 28 invernos ou primaveras, né? Invernos, no caso. 28 invernos muito bem vividos. Maria Júlia, parabéns. O programa de hoje é dedicado a ela. Maria Júlia. Parabéns, Maria Júlia. É isso aí. Grande fera. Bom, e assim então a gente vai encerrando o programa de hoje. Se você gostou, não deixe de seguir e dar 5 stars pra gente no Spotify. Segue no Apple Podcast, na Amazon Music, favorita na Deezer e se inscreva no YouTube. Você também encontra a transcrição do episódio no site da Piauí. O Foro de Teresina é uma produção da Rádio Novelo para a revista Piauí. A coordenação geral, durante um tempo agora, será da nossa querida Paula Scarpim, fundadora da Rádio Novelo e diretora de criação da Rádio Novelo. Nossa querida Paula Scarpim, primeira diretora do programa. A direção é da Mari Faria, com produção e distribuição da Maria Júlia Vieira. A checagem é do Gilberto Porcidônio, a edição é da Bárbara Rubira, da Carolina Moraes, da Paula Scarpim e do Thiago Picado. A identidade visual é da Amanda Lopes, a finalização e mixagem são do João Jabassi e do Luiz Rodrigues, da Pipoca Sound. Jabassi e Rodrigues também são os intérpretes da nossa melodia tema. A coordenação digital é da Bia Ribeiro, da Emily Almeida e do Fábio Brizola. O programa de hoje foi gravado aqui na minha choupana em São Paulo e no Estúdio Rastro do grande Dani Di, no Rio de Janeiro. Eu me despeço então dos meus amigos. Tchau, Celso. Até mais, Fernando. Até semana que vem. Tchau, Ana. Tchau, Fernando. Tchau, pessoal. É isso, gente. Uma ótima semana a todos e até a semana que vem.